Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme que me impactou. Já vou começar dizendo isso. Eu não esperava que eu ia gostar tanto desse filme e ele é uma mistura de angústia, de tensão, de ação. É um filme que é um pouquinho brega, um pouquinho não. Bastante. Isso porque ele é do James Cameron, o mesmo diretor de Titanic. Então, esse filme consegue juntar várias coisas que o James Cameron sempre gostou de trabalhar, como cenas que se passam no fundo do mar, máquinas gigantescas. E olha, é simplesmente um espetáculo para quem gosta desse tipo de filme. E para ficar ainda mais interessante, no meio de tudo isso, tem seres meio alienígenas. Então já dá pra entender o porquê de eu ter gostado tanto desse filme, né? Fala sério. E o filme que eu estou falando é O Segredo do Abismo, de 1989, que vai ser o filme que eu vou abordar hoje na sessão de domingo. Pra poder entrar no clima aí do filme, eu tentei passar uma sombra azul escura, mas eu acho que eu falhei miseravelmente. Eu achei que fiquei com um olhar meio estranho, pelo menos olhando de longe na câmera. Fora que eu acabei irritando um pouco meu olho, então se vocês acharem que eu tô meio estranha, é por causa disso. Mas deixando isso de lado, eu tô realmente empolgada pra falar sobre esse filme, porque ele tava na minha lista há um bom tempo. E aí, eu tava meio que sem muitas ideias pro que eu iria colocar na votação essa semana. E como eu tinha comentado sobre Frankenstein no vídeo que eu gravei na quarta, eu fiquei juntando as peças e pensei, e se eu fizesse uma votação de filmes que têm criaturas? Não necessariamente tipo, vampiro, lobisomem, mas criaturas, de uma forma geral. E eu também tentei focar em criaturas que são um pouco mais fora do que a gente está acostumado a ver. Daí, eu fui lá no Letterboxd para poder pesquisar um pouco a respeito disso. E aí eu percebi que esse filme que estava na minha lista, já tinha um tempinho, se encaixava exatamente nessa categoria. E eu sou uma pessoa que é um tanto entusiasta com coisas que envolvem o fundo do mar. E aí eu pensei, cara, como que eu nunca vi esse filme? E ele é do James Cameron. Parece que é tipo um clássico que ficou meio esquecido, sabe? Eu acredito que Titanic ofuscou muito esse filme, porque quando a gente fala de filmes que envolvem o mar e o James Cameron, a gente pensa logo em Titanic, e não em O Segredo do Abismo. E assim, sendo sincera com vocês, as filmagens que são, acho que é subaquáticas, né, que se fala, desse filme, elas são sensacionais. E antes de eu comentar mais sobre essas cenas, eu só queria avisar uma coisinha. Eu sei que tem algumas pessoas que têm talassofobia e também tem, acho que é submecanicalfobia? Eu esqueci exatamente o nome agora, mas pessoas que têm medo basicamente de alguns objetos, tipo, mecânicos, dentro da água. Tem gente que tem medo de ver, tipo, barcos, sabe? A parte que fica dentro da água. Eu resolvi fazer esse aviso porque eu já fui esse tipo de pessoa. Já houve uma época que eu passava mal. Chega a ser engraçado, tipo, eu ficava me tremendo mesmo, só de ver fotos do fundo do mar. Atualmente, eu perdi totalmente esse medo e é maravilhoso, porque eu sou fascinada pelo fundo do mar, pelas criaturas do fundo do mar. E não ter medo é muito bom, porque agora eu posso sair assistindo todo tipo de filmagens desse tipo. Eu até fiquei fascinada, na verdade, em ver filmagens de pessoas, tipo, limpando barcos. É muito interessante. Então, se você tiver medo, cuidado, porque eu vou mostrar algumas imagens do filme e você pode ficar com medinho, tá? E lembrando que algumas dessas imagens, algumas dessas cenas, elas realmente foram gravadas, tipo, dentro da água, então tem motivo pra você ficar com medo de verdade, tá? Deixando isso de lado, agora que eu já avisei, eu preciso comentar um pouco sobre toda a produção desse filme, porque foi uma produção um pouquinho arriscada, né? Por exemplo, o ator que interpretou o protagonista do filme, o Ed Harris, ele quase se afogou gravando esse filme. Eu até li, não sei se é verdade, que ele, tipo, bateu e tudo no James Cameron por causa disso. Eu achei isso um pouco engraçado e preocupante, mas é porque o James Cameron, ele realmente tem essa obsessão, né, por fundo do mar, mais do que eu.
Ele já fez essas expedições, ele é realmente louco por isso. O cara já quase morreu fazendo esse tipo de coisa. Então, é uma curiosidade pra vocês. E eu acredito que não deve ter sido nada fácil gravar esse filme, sendo sincera. Mas, assim, eu sinto que eles conseguiram caprichar muito com o que eles tinham pra época. Tanto os efeitos especiais quanto os cenários, tudo é muito bonito. E sobre as criaturas, elas são super etéreas, sabe? É algo realmente lindo de se ver. Tipo, é efeito especial, mas é um efeito especial tão angelical que, sabe, funciona. Tipo, funciona muito. Principalmente pra época. Eu fiquei encantada. Tem uma cena em específico que é até um pouco mais mal feita. Mas, assim, a cena das criaturas mais brilhantes e tal é muito bonita. Eu fiquei realmente encantada assistindo. Eu acabei de perceber que eu tô falando um monte de coisa aleatória sobre o filme, mas não falei pra vocês sobre o básico do básico do plot. Então, gente, esse filme já começa tenso, com uma equipe ali no submarino que acaba afundando. Só que esse submarino, ele não era um submarino qualquer, ele tinha uma ogiva nele. Daí, uma outra equipe é enviada para poder recuperar essa ogiva. Só que, no meio dessa jornada, eles vão encontrar vários desafios. Tanto desafios técnicos, quanto desafios humanos e desafios um tanto alienígenas. Então, esse é um filme, como eu vi uma pessoa falando, que parece que são 3 filmes em um só. Tipo, mas são 3 filmes bons. Então funciona. Por mais que seja muita coisa acontecendo, funciona. É um filme bem épico, eu diria. Sabe? É muito. É um estilo de filme que eu nem gosto de falar isso porque eu sou como uma velha chata, mas é um tipo de filme que é difícil de ver hoje em dia. Eles não são mais assim, sabe? Eu não sei se é o estilo de câmera, eu não sei se é a breguice, mas você não vai encontrar um filme assim. Ou, sei lá, encontre, mas é difícil. E muitas pessoas não gostam muito da breguice desse filme, mas eu adoro. Gente, eu adoro. Tipo, o filme tem aquelas coisas bem estereotipadas de estadunidense, como aquele fantasma da Guerra Fria. Eles têm aquela ideia de que quem atacou o submarino foram os russos ou os cubanos. O filme se passa pós-Guerra Fria, por isso que eu digo o fantasma da Guerra Fria. Então eles são bem desconfiados e tal, eles sempre vão pra esse lado, inclusive, às vezes estão acontecendo coisas absurdas ali, claramente alienígenas, mas eles estão tipo, não, 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 são justos. Então, é uma breguice, que eu confesso que eu acho meio engraçada, mas é uma breguice que faz sentido com a época que esse filme foi feito, sabe? Então, eu acho ela muito aceitável, é um datável muito aceitável. Outra coisa que eu vejo algumas pessoas falando que não gostam muito é o lado mais sentimental também desse filme, já que esse protagonista, que é interpretado pelo Ed Harris, ele tá ali num processo de divórcio. Ele e a mulher dele não se gostam mais, se odeiam, ficam o filme inteiro ali nessa guerra. Tem gente que não gosta muito desse subplot do filme, porque acham que já é demais, já é muito sentimental. E realmente é muito brega. Como eu disse, esse filme é muito brega. Eu acho que eu já falei brega 1 milhão de vezes. Mas eu gostei. Eu gostei desse subplot também. E eu achei bonitinho, eu vou ser sincera com vocês. E falando em bonitinho, ou melhor, bonitinha, uma coisa que super prendeu minha atenção nesse filme foi a ratinha. Eu fiquei muito preocupada com ela o filme todo. Posso dar só um spoilerzinho do bem pra vocês que não vai ferir, eu juro. Não se preocupem com ela, ela fica bem. Eu fiquei tão feliz com isso, porque ela é tão fofa. Eu adoro quando as pessoas colocam animais um pouco fora do convencional em filmes, sabe? Tipo, eu amo gatos. Eu adoro quando as pessoas colocam gatos em filmes. Mas se um personagem tiver um pet que é fora do comum, tipo um lagarto, um rato ou um inseto, eu já fico, sabe, eu tenho uma coisa por esse tipo de animais. Eu só fiquei um pouco angustiada em uma cena específica, mas eu vou comentar um pouquinho sobre ela e não é spoiler, tá, gente? Então, tem uma cena onde eles estão explicando sobre um líquido, que é um líquido meio que baseado num líquido que você respira quando você tá, tipo, na barriga da sua mãe. Tem um nome pra isso, mas eu não vou me lembrar agora. E aí eles testam
na rata. Essa cena me deu um pouco de nervoso por ela dentro da água. Não sei se ela realmente estava dentro da água e não sei por quanto tempo, mas eu fiquei com um pouco de nervoso dessa cena, tá? Eu espero que a rata tenha ficado bem nas gravações. Mas eu achei esse conceito um tanto interessante, principalmente porque mostra essa coisa do pânico que eles ficam, sabe, quando usam isso. Mas logo depois eles ficam calmos. E aí tem essa coisa de, tipo, lembrar que você já passou por isso antes. É um filme realmente muito sentimental, até nas partes científicas dele, sendo sincera, de verdade mesmo pra vocês. E voltando a comentar sobre algumas questões mais técnicas desse filme, é fantástico, de verdade, como foi construída toda a atmosfera, essa coisa aquática, que ao mesmo tempo às vezes é tão escura e do nada é tão iluminada, mas tanto os dois tipos de cena são muito bem feitos. A cena que mais ficou na minha cabeça, em quesito cenas mais escuras no fundo do mar, é a cena em que o mergulhador, tipo, cai, sabe, no abismo. E é muito. Cara, essa cena é muito angustiante. Pra quem tem medo desse tipo de coisa, sabe, você vai ficar tenso assistindo. E a cena que também aparecem, assim, as criaturas, elas iluminam, são muito bonitas. O fundo do mar é muito fascinante porque ele é muito belo e muito assustador ao mesmo tempo, e dá pra brincar muito com isso. Eu gostaria muito de assistir mais filmes que se passassem assim. E o que eu achei interessante nesse filme é que eu pensava que ele era tipo um filme de terror. Quando você olha pro pôster dele, ele parece um filme de terror. Mas ele não é um filme de terror. Ele cai mais pra um suspense ali, ele é um thriller, mas é muito diferente. É uma ficção científica muito diferente e que tem um tom positivo e humano que, pra mim, se destacaram muito. E eu quero muito comentar com vocês sobre o final do filme, então eu vou deixar já um aviso aqui e vou deixar, obviamente, uma minutagem pra quem não quer levar spoiler, tá? Pula pra essa parte aqui que você vai estar livre disso. E agora eu preciso comentar. Então, gente, eu sei que o final foi muito cafona, mas eu amei. Ele me deixou com o coração aquecido, sendo sincera com vocês. Porque quando a gente assiste muita coisa de ficção científica, a gente tá muito acostumado a assistir finais muito trágicos, ou finais onde só uma pessoa sobrevive. E eu pensei que esse filme seria assim. Eu pensei que aquela personagem seria a única pessoa que sairia viva. Mas não, sabe, tipo, praticamente toda aquela equipe principal saiu viva e eu achei isso tão legal. Porque, tipo, morreram acho que 7 personagens. Mas aquela equipe ali que a gente acompanhou mais saiu viva. E eu fiquei feliz por isso. É um final que você fica assim, sabe, assistindo, é tão bonitinho. E toda essa coisa dos aliens e aquela viagem que ele faz com os aliens é uma cena muito bonita. Eu também achei bonita e cômica aquela cena em que ele vai ressuscitar a mulher dele. Porque, tipo, começa tão triste, tão tenso, aí ele vai ficando louco, sabe? E do nada ele vai lá e xinga ela e tudo. Eu fiquei, calma, tipo, que isso? Mas, né, no final dá tudo certo. Então, o que vocês acharam? Vocês também acharam que é muito cafona? Ou vocês, assim como eu, são cafonas e gostaram? Agora vamos voltar a falar sem spoilers, tá, gente? Só pra poder concluir. Então, esse filme, como eu disse a vocês, é um clássico que, na minha opinião, tá um pouco esquecido, um pouco apagado. Ele foi realmente muito apagado por causa do Titanic, mas é um filme que vale muito a pena assistir. Inclusive, a dublagem dele é muito boa. É aquela dublagem mais antiga, muito agradável de ouvir. Pelo menos eu adoro. E é um filme que você encontra em ótima qualidade também, não é difícil de achar, até em DVD você encontra, principalmente por ser do James Cameron, é um filme que acabou ficando bem acessível. Eu só não sei dizer a vocês se ele tá em alguma plataforma de streaming, mas eu acho que ele é aquele tipo de filme que às vezes aparece, sabe? Não sei dizer agora exatamente, mas tenho essa sensação. Então, é um filme que vale muito a pena mesmo conhecer, principalmente se você, assim como eu, tivesse interesse pelo oceano, por criaturas, e por um filme que parece que vai ser muito assustador, mas acaba sendo muito humano também. É um filme que aborda paranoia, é um filme que é angustiante e é sensacional. É um filme realmente de tirar o fôlego e eu fiquei muito feliz que ele venceu a votação. Não que os outros filmes da votação fossem ruins, mas esse filme era o que eu mais queria assistir, por isso que eu tô tão empolgada. Os outros filmes que estavam era The Host, que é um filme sul-coreano, se eu não me engano, e Planeta Fantástico.
eu acho que é assim, Planeta Fantástico. Que são 2 filmes que eu também tenho muita vontade de assistir, então eles devem voltar para outras listas. Mas, por enquanto, é isso. E aí, vocês já assistiram esse filme? O que vocês acharam? Eu particularmente prefiro o nome original dele, que é só O Abismo. Eu acho mais interessante do que O Segredo do Abismo. Eu acho esse título muito longo, mas eu entendo que eles colocaram esse porque talvez chame mais atenção do que só O Abismo. Mas ok, né? Isso é muito característico mesmo nas versões brasileiras de filmes. E é isso. Vocês já assistiram? O que vocês acharam? Não deixem de comentar. E lembrando que segunda-feira tem outra votação, mas eu ainda não decidi o tema. Se você quiser participar, basta ser membro do canal, custa apenas R$ 1,99. Se não puder, não tem problema, eu fico feliz só de você assistir esse vídeo. Isso também me ajuda bastante. Se você tiver interesse, você também pode conhecer meus outros trabalhos. Todos os meus links estão no meu Tap Link. Eu tenho um brechó e eu também sou desenhista. E enfim, muito obrigada novamente e vejo vocês na próxima sessão de domingo.